Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje, galera, quero fazer uma análise aqui despretensiosa, mas é uma reflexão que eu tenho feito nesses últimos dias e pensado um pouco sobre esse assunto, tá, pessoal? Então, assim, um tema que me tem vindo muito à mente é aquela ideia criada pelo Robert Kiyosaki, né, pessoal, que tem minhas críticas a ele, mas de certa maneira ele tem razão em algumas das coisas que ele fala, que é em relação, né, as pessoas estarem ou na corrida dos ratos ou na autopista. Tá? Isso está naquele livro dele, Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Aqui o livro realmente é interessante, mas as palhaçadas e as coisas que ele faz não são nada interessantes, tá, gente? Então eu tenho minhas críticas. Quem já assistiu aqui, já acompanhou, sabe muito bem. O cara tem lá seus problemas e muitas vezes ele acaba por trazer coisas que não é o que ele faz na prática, né? Não é bem a representação da vida dele, tá? Então eu acho que é, tem problemas, mas o livro é interessante, tá? E acho que isso que não importa aqui. E no livro, né, ele fala da corrida dos ratos e da autopista, né? Acho que a maior parte das pessoas, né, vivem na corrida dos ratos. E eu acho que assim, esse gráfico que eu achei aqui rapidamente digitando no Google, tá? Ele representa bem isso, que é, né, como a vida contemporânea, né, adulta, vida contemporânea adulta, né, ela acaba se tornando, né, num eterno trabalhar, ganhar dinheiro e pagar contas, né? Trabalhar, ganhar dinheiro e pagar contas. Então, para grande parte das pessoas, né, esse ciclo contínuo, infinito, 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 ele acaba drenando todo o restante da vida. Então a pessoa fica ali realmente como se ela estivesse ali naquelas gaiolinhas de rato, né? O ratinho fica ali correndo, correndo, e ele não sai do lugar, e a vida dele passa a ser aquilo. E muitas vezes até, né, a própria expectativa de sair daquela situação, daquela situação de NPC existencial, né? Ela acaba não sendo factível. Né? Então a pessoa passa naquele processo, ela fica ali, né, como um NPC trabalhando, trabalhando, trabalhando e vai até o final da vida assim e não sair dali. E assim, né, pessoal, apesar do livro falar que a gente tem que sair, né, da corrida dos ratos e ir para a autopista da vida, né, onde você vai ter, né, acelerar suas coisas, tua renda, teu investimento, teus retornos, a gente sabe que nem sempre é assim, nem sempre é tão fácil. Eu acho que essa é a grande questão que se coloca, né? Você, dependendo da tua história, dependendo, né, do teu acesso a recursos, dependendo, né, das tuas facilidades que você teve, dependendo de muitos fatores, isso pode, né, essa saída de uma corrida de ratos pode ser maior ou pode ser menor, né? A facilidade que você saia disso. E eu acho que olhando, né, para esse gráfico aqui, esse NPC da vida real, né, quantas e quantas pessoas e quantos de nós, né, não ficamos presos a isso, a esses ciclos, né, a esses contínuos. E o que me preocupa é que quando a gente está preso, né, nesse inconsciente, nessa vida dentro do Matrix, a gente não consegue olhar para o que está fora. E hoje, pensando como a complexidade disso aumenta, né, a partir do momento que você tem aí as redes sociais provocando, né, nas novas gerações principalmente, com dados já comprovados de que está caindo, né, o nível cognitivo, né, a intelectualidade das novas gerações, o nível de QI, né, coeficiente de inteligência está sendo reduzido nas gerações mais novas pela exposição a telas. Então é preocupante isso e difícil pensar nas saídas, né, porque a gente olha e parece que a corrida dos ratos venceu a humanidade, né? E que se a gente for pensar, né, vamos pensar aí que 7 bilhões de pessoas na humanidade talvez vivam diariamente a corrida dos ratos. E sem perspectivas de sair, como o Kiyosaki vai dizer que vai sair, né?
cara é uma pessoa privilegiada que teve acesso a tudo de bom na vida dele, né? E ele vai dizer para o cara que nasceu lá no Bangladesh que a pessoa que nasceu em Bangladesh tem as mesmas chances que ele teve. Não tem. Nunca vai ter, né? Então essas questões, tá, pessoal, são reflexivas, talvez libertárias, para a gente pensar um pouco em existencialismo, libertarianismo. Mas é legal contribuir para vocês, de vez em quando, vim aqui trazer uma coisa importante. Essa é uma reflexão interessante que eu tenho feito, porque eu acho que ela nos leva, né, a ter que pensar, né, o que poderia fazer a humanidade, não só você, não só eu, sairmos da corrida dos ratos. E se é que isso é possível, tá? E a resposta que vem, né, se a gente for se esforçar um pouco e fazer uma visão muito que pode ser, né, ela pode ser muito relativa e muito questionável, é de que ponto a inteligência artificial pode nos tirar da corrida dos ratos, tá? E se ela realmente vai fazer isso, ou se pelo contrário, a inteligência artificial vem para, né, aprimorar a corrida dos ratos, deixar as coisas realmente, né, totalmente engessadas. É uma discussão válida, mas é uma discussão que é inexorável. Querer achar que a gente vai escapar do jogo da inteligência artificial, não vai, né? Agora a Apple, né, tava lendo essa semana, já vai interligar o GPT-4, ChatGPT, no sistema operacional da Apple, tá? E aí lá o picareta do Elon Musk já veio dizer que, né, que isso é uma falha de segurança que vai banir os equipamentos da Apple. Na verdade, ele perdeu a corrida da inteligência artificial, né? Essa é a grande questão. Ele perdeu, né? Veja quantas vezes ele já se manifestou contra o ChatGPT, né? Que ele vem toda hora querer falar. Por quê? Porque ele perdeu a corrida, né? Ele perdeu a corrida pela inteligência artificial. E, né, não adianta você agora querer contratar um monte de engenheiro para fazer, né, para tentar chegar numa inteligência artificial no nível que já tem aí, né, o ChatGPT-4 e outras que já estão bem à frente dele. Então ele não tem mais como enfrentar isso. Então, como é que ele enfrenta isso? Tentando sabotar, tentando, né, criar food, tentando atrapalhar, né? Isso é a posição de um mega capitalista, né, gente? É um cara que ele quer, na verdade, eliminar a concorrência, ele quer eliminar tudo, ele quer ser o dono do mundo. Então, só um otário mesmo pra ficar amiguinho do Elon Musk e ficar seguindo. Você tá seguindo o Elon Musk, você é um zumbi, né? Você é um zumbi né? Você é mais um servo dele, né? Mais um servo. É um NPC servo, né? Não tem nem nada mais do que falar sobre isso, né? E é muito difícil quando você está falando para pessoas que pretensamente têm um posicionamento, uma ideia mais libertária, né, existencialista do mundo, porque o que acontece é que, né, você está dizendo para ela que ela não é libertária, né? Você está dizendo para ela, ó, você não é uma pessoa libertária, né? Você se acha uma pessoa libertária, mas você está preso, né, a esses escravizadores das mentes humanas, né? Como sempre existiu, tá, gente? Então vocês imaginem lá, né, no feudo, um senhor feudal, ele era adorado, né? Ele era adorado, todo mundo queria, né? Ó senhor feudal, né? O rei era adorado, todo mundo, né, sonhava com o rei, todo mundo pensava no rei, tudo que o rei falava era maravilhoso. Então não muda muito a questão do nepotismo para esses, né, esses seres aí de hoje. O que muda é que são umas vestimentas mais moderninhas, né? Mas não deixa de ser um senhor feudal, né? Pegando aí seus servos que o seguem. E pensando nesse assunto de corrida de ratos, né? Se você ficar correndo atrás do seu servo aí, na verdade você é o servo, né? Correndo atrás do seu senhor, você vai ficar na corrida de ratos eternamente. Né? Então acho que isso é uma coisa a ser bem pensada.
O que eu quero, na verdade, com esse vídeo aqui é a gente começar a pensar, né? Isso é uma reflexão que vai continuar, que eu já... Esse ano a gente produziu o primeiro estudo, né? A primeira pesquisa, o primeiro trabalho de conclusão de curso com aluno aqui, sobre o uso da inteligência artificial no direito, tá? Então foi meu primeiro estudo, primeiro trabalho que nós fizemos aqui de uso da inteligência artificial no direito. E foi muito legal, tá? A gente fez um trabalho interessante, nós vamos tentar publicar, fazer a publicação desse trabalho. E daí pra frente eu quero trazer mais estudos, mais pesquisas, tá? Quero avançar mais nesses assuntos, acho muito importantes. E acho que é inexorável, tá? A vinda da inteligência artificial para o bem e para o mal. E daí que eu acho que está o nosso papel, né, de tentar canalizar esses avanços para o bem. Né, de conseguir fazer com que essa inteligência artificial, né, que a evolução da inteligência artificial, ela traga para a humanidade aquilo que a humanidade não conseguiu ter até hoje. Né? Aquela ideia de que, né, de poder transformar a vida das pessoas em uma vida melhor, né, fora da corrida dos ratos, né, uma vida talvez de engrandecimento espiritual, de engrandecimento cognitivo, né, cultural. Mas isso, né, a humanidade não conseguiu e não vai conseguir. Tá? Eu duvido, eu sou bastante cético em acreditar que a humanidade possa, por ela mesma, tá, atingir a esses estándares, né, de engrandecimento espiritual, engrandecimento cultural, engrandecimento cognitivo, né, criar uma condição de vida existencial satisfatória e confortável para todos que estão aí, ou minimizar, né, essas diferenças que a gente tem por aí. Mas eu acho muito difícil. Tá? Então não acho possível. A gente fica na teoria, perdendo tempo com isso. Né? Fica muito nessa utopia. Quando na verdade a gente precisaria estar pensando realmente colocar em prática as coisas para evitar uma distopia. É isso que me preocupa mais. É que, né, se a gente ficar olhando a coisa acontecer e não fizer nada, não participar, a gente vai estar correndo o risco, né, de não chegar a uma utopia, a um planeta melhor, mas sim chegar a uma distopia, um planeta pior, com uma inteligência artificial Skynet. Né? Eu acho que é isso que é o maior medo que se tem, é de que a inteligência artificial chegue num ponto que ela decida, que ela fala, olha, vocês não merecem estar aqui no planeta, né? Vocês já destruíram tudo, vocês são, né? Vocês são igual ratos, vocês procriam em excesso, vocês consomem todos os recursos naturais, vocês fazem guerras, vocês destroem todas as outras formas de vida. Então, né, vocês também têm que ser eliminados. Então esse é o risco. Esse é o risco da distopia. Tá? Mas claro, se você vai pensar na evolução das espécies, né? Se você considerar a possibilidade de uma inteligência artificial ser uma nova espécie e ela ter um poder maior do que o da humanidade, ela tem todo o direito de ocupar os espaços, né, e eliminar os ratos. Como a gente faz, né? Outro dia tinha rato aqui no meu teto aqui, eu pus uns veneninhos ali para eles, né? Porque eu acho que eles não têm que conviver aqui. Né? Então vejam que esse raciocínio é muito plano e é muito fácil da gente pensar numa inteligência artificial pensando isso. Então isso seria uma distopia. Né? Essa distopia precisaria ser trabalhada, entendida, né? Porque os riscos existem, as alertas desses riscos estão por todos os lados, em todos os filmes, né? Desde muito antes da possibilidade que nós estamos tendo agora. Mas a gente tem também, né, paradoxalmente, a possibilidade de uma utopia, né, evolucionária para a humanidade, né, no sentido de melhorar as condições de vida planetárias, a partir de uma inteligência artificial que venha a cercear certas coisas, que venha controlar, que venha organizar, que venha modificar a distributividade,
né, dos recursos. Então isso é uma coisa que está aí, né, que a gente, de um ponto de vista libertário, é uma coisa bem interessante. Tá? E aí realmente você teria o fim dos estados, né? Claro que aí você teria o fim dos estados e teria um sistema, né, de inteligência artificial, né, comandando, né, a humanidade, tá? Então veja que sempre tem, né, paradoxal a gente poder discutir isso. Mas é algo pensando nessa parte não distópica, pensando nessa parte que pode ser realmente a saída, tá? Que não acho que a humanidade vai chegar a essa saída, tá? Não acho que a gente vai chegar num equilíbrio, num balance pela humanidade, tá? Realmente a gente vê cada vez coisas piores, né? E as coisas piores demonstram que a animalidade, né? E a ganância e a violência, elas estão muito presentes aí, né? Isso não vai sair da humanidade, né? Essa ideia de uma sociedade ética ou platônica é muito bonito no mundo das ideias, né? Como Platão já dizia. Agora, no mundo das realidades, tenho minhas dúvidas. Mas, pensando numa inteligência artificial que possa fazer esse papel, eu acho que a gente tem chance de sair da corrida dos ratos. E eu não estou falando só, né, de um conjunto geral, mas estou falando também para você também que está me escutando. Porque isso faz parte das minhas reflexões atuais, tá? Eu acho que já estudei bastante cripto e já entendi o que é aquilo e vejo muitas limitações, né? Já fiquei 2 anos aqui falando das limitações do mundo cripto. Mas quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo ela de uma maneira diferente, né? Porque enquanto a cripto surgiu como uma ideia libertária para você se proteger do Estado, né, da digitalização do dinheiro do Estado, para ele não ter controle sobre você, e essa é a origem da ideia das criptos, tá? Pelos cypherpunks, pelo manifesto cypherpunks. Então voltem na história, sempre repito isso aqui, para que vocês não fiquem comprando as idiotices, né? E as falsas versões das coisas, tá? Voltem na origem, voltem na base, na essência. Então, a cripto sempre teve essa ideia, né, de algo libertário e defensivo perante os estados. A partir do momento que você vê estados colocando Bitcoin como dinheiro, tá? Estados aí se apropriando da ideia, né? Perde o sentido, né, pessoal? Perde um pouco o sentido, a lógica das coisas. Mas quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente vê um espaço gigantesco, maravilhoso e né, de alcance, de possibilidades, tá? Eu acho que tem muito o que fazer. E eu acho, pessoal, que, né, já tinha recomendado uma vez aqui, né, que ir para a área tecnológica, né, atuar na área tecnológica é algo salutar hoje em dia, né? Talvez seja a área mais libertária que existe, né? É a área onde você pode realmente ter algum nível de liberdade na sua vida, né, ampliado. São poucas as áreas, tá? Para quem é trabalhador, né? Para quem vive de renda já, para quem tem uma herança, que tem alguma coisa assim, é outra. Alguém já fez, né, o serviço por você. Claro, existem também, né, a possibilidade de você fazer um concurso público, né? Eu acho que também é um caminho, te dá uma parcial liberdade, mas é muito melhor, né? Você ter essa parcial liberdade do que não ter nada. Mas claro que quando a gente vai pensar na essência, né, de uma postura existencial libertária, a área da tecnologia é a área que te traz isso. E para você sair da corrida dos ratos, então, né, pensar em investir nessa área e com foco na inteligência artificial, porque, gente, isso é imparável, tá? Imparável, né? A gente olha, você vê no meu condomínio aqui, a gente olha e já começa a pensar nas possibilidades né, do condomínio colocar sistemas interligados com a inteligência artificial para monitorar e fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que tudo isso é imparável,
Então ela vai estar em tudo vai receber inteligência artificial. Claro que, né, a gente ainda está numa inteligência artificial, né, que não é a inteligência artificial generativa, que a gente olha e fala, essa aqui pode mudar o planeta, mas isso é um construto, né, é uma construção que você vai fazendo com o tempo e ela pode chegar lá na frente a isso. Né? Então, participar do processo eu acho que é legal, né, ter essa colaboração, né, fazer parte desse movimento é interessante, tá?